Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma noite de reflexão, de atendimento espiritual, de vibração planetária. Hoje, a reflexão vai ficar com nossa querida irmã Neide, onde nossa irmã vai abordar o tema Causas Justas das Aflições, esse texto que está no livro Liberta-te do Mal, de parceria com Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Mas antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer a nossa vibração planetária, vamos orar pelo nosso planeta. Convidando você a sentar comodamente, a fechar os olhos, e imaginar o planeta Terra emanando as melhores energias de paz para cada canto desse imenso planeta, em especial para o Oriente Médio, que as vibrações de paz possam chegar lá, acalmando os corações, as mentes. Abençoa, Senhor, a todos os países envolvidos em conflitos de guerra. Que todos possam acalmar os ânimos e estar aberto ao diálogo, à paz. Abençoe os Estados Unidos e ao Irã. Que os governantes possam ter misericórdia, refletindo sobre as consequências, sobre as perdas, sobre as vidas que estão sendo ceifadas. Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que essa paz possa se expandir para outros países também envolvidos em conflitos, em guerras, em brigas, embates. Que todos possam refletir, possam ser tocados pelos mentores espirituais, pelos guias e mentores espirituais desse planeta, para que abrandem os corações, as mentes e lutem pela paz. Nesse momento, vamos nos imaginar todos nós formando grandes círculos de mãos dadas, formando uma grande corrente de oração. E essas energias emanadas por nós possam ser captadas pelos mentores espirituais, pelos protetores do nosso planeta. E como gotas orvalhadas de paz caindo por cada continente, cada canto desse planeta, todos abastecidos de muito amor e de paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo. Muita paz. E agora vamos passar a palavra para a nossa querida irmã Neide, que vai fazer a reflexão da noite de hoje. É com você, minha irmã. Muita paz. Boa noite a todos, muito bem-vindos a nosso encontro, a mais um encontro nosso aqui na nossa casa, Casa de Irmãs, e vamos conversar um pouquinho sobre esse texto que é de Joana de Ângeles, a psicografia de
Divaldo Franco, e hoje nós temos um tema, assim, que é um tema, quer dizer, todos os temas são interessantes, mas parece que quanto mais a gente lê, mais a gente se aprofunda, cada tema que aparece, a gente sente que se identifica um pouco mais com aquele, ou seja, nós estamos vivenciando aquela situação. Eu acho que vem como recados para nós. Então, hoje nós vamos ver causas justas das aflições. Então, Joana colocou esse título para esse texto, que não foi as causas anteriores, nem as causas atuais das aflições, como tem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas sim, ela botou causas justas das aflições. Então, são aquelas causas que não são injustas, mas são justas. Então, são aquelas causas que, ou que seja nessa atual, ou que seja na passada, na vida, em relação à vida passada, causas anteriores das aflições, mas elas vão ser sempre justas. Então, eu estava também olhando no estudo, né, pesquisando sobre as aflições. Então, aflições nada mais é daquele sentimento de angústia, de tristeza, que vem até nós, que nós sentimos no nosso íntimo, né? No nosso íntimo. Como as dores que nós sentimos físicas, que às vezes denota alguma situação que nós estamos passando, essas aflições também denotam algumas questões da alma, né? As doenças físicas, as dores, uma febre, uma dor em algum órgão, denota alguma deficiência física, mas as aflições denota alguma deficiência nossa íntima, ou seja, na alma, né? Internamente. Então, aí nós precisamos trabalhar esse interno. E Joana começa o texto, e como, a, como as dores físicas, essas dores também na alma não são castigos, essas aflições não são castigos, mas sim alertas. Quando a gente tem alguma dor em algum local, uma febre que aparece, né? Algum sintoma diferente na nossa saúde, é um alerta para que a gente procure sondar, ver, verificar o que está acontecendo. Então, não é um castigo, mas sim um alerta para que a gente se cuide. Então, a mesma coisa são as aflições da nossa vida, que, quando aparece, elas são um alerta, não é um castigo, não é um castigo divino, como muitas vezes nós pensamos, não é isso? Que muitas vezes a gente se pergunta, e Joana vai tocar nesse assunto agora, que é um primeiro parágrafozinho, que eu vou pedir licença a vocês para ler, para nós analisarmos, não é um castigo divino. Então, ela coloca o seguinte: indagas com o coração ralado pelas aflições, por qual razão as pessoas boas e generosas, dedicadas ao bem, sofrem, enquanto as más parecem felizes e tranquilas? Então, às vezes, diante dos nossos olhos, como ela diz aqui também no segundo parágrafo, ela aqui faz uma provocação, né, dessa interrogação, porque nós, às vezes, perguntamos, indagamos, questionamos por que tantas pessoas boas, dedicadas ao bem, sofrem, passam por doenças, passam por privações físicas, privações sociais, privações econômicas,
enquanto que, às vezes, outras que não são devotadas ao bem, não são devotadas, voltadas para fazer o bem, às vezes passam que desapercebidas disso e nem parece que estão passando nenhuma dificuldade, aos nossos olhos, é claro. E aí Joana volta nesse segundo parágrafo e ela dá uma explicação. Aí ela volta e diz assim: não te apresses em propor conclusões em torno da paisagem humana, sem que disponhas dos conhecimentos profundos que reagem às existências terrenas. Então, nós precisamos estar mais aprofundados do que ficar com uma visão limitada, porque se nós tivermos uma visão limitada do berço, do nascimento, ao túmulo, ao momento que a gente desencarna, que é justamente essa passagem terrena, nós vamos ter esses questionamentos, nós vamos ter essas dúvidas, nós vamos ter essas interrogações. Então, nós não podemos ter essa visão limitada. Então, como Joana diz aqui, ela dá essa explicação. Não, para não se apressar em propor conclusões em torno da paisagem humana, sem que disponhas dos conhecimentos profundos que regem as existências terrenas. E ela vai mais adiante. As aparências não retratam a realidade. Então, às vezes, as aparências, como a gente muitas vezes diz assim, as aparências enganam. E realmente, muitas vezes, as aparências enganam. Então, às vezes, a gente vê alguém sorridente, fulano está bem, está feliz, mas não sabe a história por trás disso. Então, é como Joana disse, não tirar conclusões apressadas, mas sim se aprofundar na questão verdadeira, né? Então, fica aí essa interrogação que Joana fez e a explicação que ela nos dá para que a gente possa realmente ser mais previdente ao momento que analisarmos tanto as nossas dificuldades quanto as dificuldades alheias. Então, eu anotei algumas questões que ela abordou no livro, como se fossem os indivíduos bons e generosos de hoje são os maus e avaros de ontem. Então, ela nos diz aqui no texto que, para a gente ter uma visão mais ampla, nós temos que ver que, às vezes, esses indivíduos bons, hoje, que a gente, às vezes, assim, fulano é tão bom, está passando por esse problema, seja lá de doença, seja financeiro, seja de relacionamento, mas nós não sabemos o que está por detrás disso, como ela disse. Esses bons de hoje podem ter sido maus de ontem, pessoas com suas deficiências, tanto na verdade, a maior deficiência que às vezes a gente traz como expiação são deficiências morais. Então, às vezes, a gente tem alguma deficiência moral antiga e que reverbera num momento atual e a gente acha que não tem motivo para isso. Então, os maus de hoje, com certeza, eles terão a sua hora chegada para ajuste de contas. Por quê? Porque as leis universais são iguais para todos. Então, não é porque, às vezes, a gente vê... Quantas vezes a gente vê muito aí, hoje em dia, na televisão, nas redes sociais, a publicação, principalmente, de procedimentos como
dilapidação do patrimônio, nós vemos também recebimento de propinas, né? Então, nós vimos diversos acontecimentos e as pessoas, a gente diz assim, poxa, ficou ileso, passou. A gente vê também questões, às vezes, de criminalidade que ocorre, muitas vezes esses casos de feminicídio que está ocorrendo muito, que está muito na mídia, muito em voga, e às vezes o delituoso vai para uma entrevista, eu esqueci agora o nome que chama, né? E termina sendo absolvido, né? Então, às vezes a gente diz assim, mas não é possível, a gente vê que é uma injustiça, mas, com certeza, esses delituosos de hoje, que às vezes passam aos nossos olhos impunes, eles vão ter a sua punição futura, a sua punição conforme as leis do universo, as leis de Deus. Então, com certeza, eles vão chegar ao ponto também de ter os seus ajustes. Apresentam-se delitosos, mas que vão ter a sua parte também de aflição futura. Com certeza, eles também terão a sua parte, porque as leis do universo são iguais para todos. Então, não tem benefício para ou malefício para outro, ou benefício mais para um do que para outro, não. As leis são iguais, idênticas para qualquer outro, para qualquer um, seja ele bom, seja ele mau, seja ele atento ou desatento, seja ele preguiçoso ou não. Então, ele vai ter o seu quinhão no momento adequado, no momento preciso. Então, a maioria das causas das nossas aflições, segundo os espíritos mesmos, os benfeitores, são causadas na nossa atual encarnação, ou seja, através das nossas imprevidências, através dos nossos equívocos aqui. Porque muitas vezes a gente passa por uma situação de dificuldade, seja ela qual for, e a gente às vezes acha que é de vidas passadas. É um karma, como comumente se fala numa expressão errada, porque o karma é uma causa e efeito, né? Mas as pessoas visualizam como se fosse um castigo, e na verdade não é um castigo. Mas às vezes uma imprevidência que nós cometemos, ela vem até mesmo dentro dessa encarnação, ou seja, é a lei de causa e efeito. E para a gente entender isso, a gente precisa estar atento à questão da reencarnação. Então, quando a gente reencarna, nós fazemos um projeto para vir e fazemos também um projeto de vida. Isso aí não é fixo, não é imutável, então vai depender de quê? Vai depender do nosso livre-arbítrio. Vai depender de como nós vamos realizar as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas palavras, a depender de como a gente vai trabalhando e desenvolvendo a nossa vida. Então, é preciso que a gente esteja sempre atento às nossas escolhas, às nossas posições, para que a gente realmente possa galgar patamares mais elevados e não sofrer essas aflições causadas
por nossas imprevidências aqui ainda na Terra. É claro que existem algumas aflições, alguns sofrimentos, como, por exemplo, crianças que já nascem debilitadas, doentes, às vezes privações também financeiras, privações até de afeto, às vezes questões de provas de vidas anteriores. Mas os espíritos nos afirmam que muitas aflições que nós passamos são causas, consequências de nossas imprevidências da vida dessa encarnação, da encarnação atual. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos trabalhar a nossa reforma, observarmos sempre aquilo que está, bem, está algo me afligindo. Então, onde foi que essa aflição nasceu? Partiu de onde? Então, nós vamos ter que fazer também esse mergulho interior, esse mergulho íntimo. Então, como eu disse anteriormente, que a visão estreita amplia as explicações das nossas encarnações. Revela injustiças diante dos sofrimentos. Mas isso aí pode não ser verdadeira, pode não ser algo verdadeiro, porque nós estamos com a visão ainda limitada. Então, se nós levarmos em conta as pessoas que praticam o bem, pessoas devotadas ao bem, nós achamos que essas aflições que sofremos são injustas, mas não existe injustiça na lei de Deus. A lei de Deus é justa. E isso aí está ligado à lei de causa e efeito. Então, tudo que é praticado, tudo que vai ter retorno, ou seja, toda ação tem uma reação, né? Então, a Joana também nos traz, dentro do texto, que a Terra é escola de aprendizagem dos valores elevados da vida. Então, a Terra é uma escola. Então, se estamos na escola, nós temos que fazer o quê? Aprendermos, né? Aprendermos diante das dificuldades que aparecerem. A Terra constituída por espíritos enfermos, que ainda necessitam de amar, aprender a amar. Então, no momento, Joana nos traz dentro do texto, que no momento que nós humanos aprendermos a exercer esse sentimento de amar, com certeza as nossas dificuldades, as nossas aflições diminuirão. E nós vamos estar sempre ligados para nós melhorarmos através dos instrumentos, e essas aflições são nada mais, nada menos do que instrumentos lapidadores da nossa vida, da nossa encarnação. As aflições servem para lapidar os nossos sentimentos e fazer com que nós realmente exercitemos esse dom do amor, né? Através, muitas vezes, a gente diz assim, que se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, muitas vezes é preciso a gente passar dor, passar aflição, para reconhecer o valor da vida, o valor das coisas, o valor das pessoas. Quantas vezes passamos por aflições ou perdas de entes
entes queridos, que às vezes a gente negligenciou por algum motivo, ou por falta de tempo, ou por muita ocupação, ou por dissidência também. E quando a gente se depara com um sofrimento grande, uma perda abrupta, por exemplo, a gente volta e diz: poxa, eu podia ter aproveitado mais, eu podia ter reconhecido melhor os valores daquela pessoa, mas, às vezes, no, vamos dizer assim, com a visão de encarnado, não tem mais como reverter isso. Mas é um momento também de aprendizado e a pessoa fazer diferente com outras pessoas, com outras situações e assim por diante. Então, como Joana nos traz, que a Terra é uma escola de aprendizado e é uma escola onde nós também podemos aprender com as dificuldades, que às vezes as dificuldades, as aflições, vêm como lapidadores das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Ela nos traz aqui também, dentro do texto, um conceito. E ela nos pede para nós examinarmos com outra ótica as nossas aflições. Então, quando ela diz que nós pede para a gente examinar com outra ótica as nossas aflições, é justamente baseado nisso que ela falou anteriormente. Ou seja, nós não termos uma visão limitada de encarnado. Nós sabermos que temos essa encarnação, mas também temos encarnações e existências anteriores diversas. De repente, nós não é o que nós estamos passando hoje, não é nem relativo à encarnação anterior. Às vezes é relativo a encarnações bem anteriores, lá atrás, e que nós viemos em outras encarnações e não aprendemos. Então, o que a gente não aprende numa encarnação, a gente leva para outra. Ou seja, as encarnações, elas são correlatas. Elas se comunicam entre si. Então, o que não se aprende numa encarnação é jogada para a próxima. Se na próxima não aconteceu, vai para a próxima, vai para a próxima. E, de repente, eu estou lá já na 20ª, 100ª, estou ainda tendo que pagar, ou seja, não é nem pagar, é realinhar, reaprender, ressignificar algo lá atrás, na 100ª, 50ª encarnação anterior. Então, quanto mais nós, diante disso que Joana está nos solicitando, quanto mais nós nos esforçarmos para resgatar, ressignificar os nossos erros, os nossos equívocos, melhor, né? Então, é melhor, bem melhor para todos nós. Então, e ela traz aqui um conselho: uso da prece. Então, ela nos aconselha para que a gente possa examinar com a outra ótica, as nossas aflições, nós precisamos recorrer à prece, ou seja, recorrer à prece com fé, utilizando a oração, com fé, com confiança, para que a gente possa passar,
superar as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, vencer as nossas dificuldades e as nossas vicissitudes, né? Buscar na oração o alívio para os sentimentos feridos. Então, às vezes, a dor que nós sentimos é demais, é muita, a depender de cada situação. Mas, se nós formos buscar na oração, com certeza nós vamos adquirir lenitivo para que a gente possa enfrentar aquele sofrimento, aquela aflição, aquela angústia, sem desespero. Não é que a gente não vá sofrer, mas também não vamos nos desesperar. E vamos ter a confiança de que tudo vai passar e que tudo vai se resolver, claro, fazendo sempre a nossa parte. Nós não podemos entregar tudo na mão de Deus. Nós fazemos a nossa parte, entregamos o que nós não podemos fazer nas mãos de Deus, e aí nós vamos seguindo. Então, temos também perseverança nas ações dignificantes, amando a tudo e a todos. Então, esses são os conselhos que ela nos traz, né? Não permitindo o desânimo, o desespero, para que elas não influenciem a nossa conduta emocional, para que elas não nos deixem desequilibrados, porque no momento que nós agimos com desespero, com pessimismo, com angústia, com depressão, logicamente, isso traz um desequilíbrio emocional para nós. E, tendo desequilíbrio emocional, nós não vamos poder vencer as dificuldades sem equilíbrio. Então, o que faz a gente vencer os desafios da vida, sejam eles quais forem as aflições, é justamente o equilíbrio. E para termos equilíbrio, é preciso nós termos fé e confiança no divino. Porque também, como dizia Chico, tudo passa. Então, como as coisas boas passam, as dificuldades, as coisas ruins, as aflições, também elas vão passar. E depois, e sempre a gente ouve falar que depois da tempestade vem sempre a bonança, não é isso? Que nós sempre ouvimos dizer, e é verdade, tudo passa. Então, às vezes, nós estamos num momento feliz, de festa, e arrumação, organização de festa, é aquele burburinho, a festa acontece, no outro dia passou. Ficam apenas as boas lembranças e, às vezes, as fotos, para a gente relembrar. E as coisas ruins também acontecem, mas com fé, com confiança em Deus, nós vamos passar essa dificuldade e, com certeza, depois vamos lembrar dessas dificuldades, mas lembrar com gratidão. Gratidão porque nós vencemos e alcançamos um patamar mais elevado, diante também da nossa resignação, diante da nossa confiança no Pai. É mais um degrau que nós galgamos, muito mais do que, às vezes, um momento de felicidade. Porque testa a nossa paciência, a nossa resiliência e a nossa confiança em Deus, né? E a nossa fé no Pai. Então, ela também fala aqui do discernimento. A gente discernir entre o bem e o mal, porque o discernimento entre o bem e o mal facilita as nossas ações generosas, a nossa generosidade,
e faz com que surjam em nós sentimentos afetivos. Então, quando nós discernirmos sobre o bem e o mal, ou seja, escolhermos, sempre que acontecer algo na nossa vida, ou que a gente queira tomar alguma decisão, usarmos o discernimento. Bem, isso vai trazer para mim algum benefício ou só vai trazer malefício, perturbações, desconforto, discórdia. Então, muitas vezes, nós temos que abdicar de algumas situações para que nós tenhamos a paz. Então, a paz depende de nós. A paz não está com ninguém, está conosco mesmo, com cada um de nós. E para nós termos paz, nós temos que realmente usarmos do discernimento, discernirmos sempre e fazermos disso uma constante, um exercício constante para que nós nos habituemos sempre quando nos depararmos com as dificuldades, nós possamos imediatamente ver se aquilo vai trazer benefício ou malefício, ou seja, discernir entre o bem e o mal e fazer, claro, a melhor escolha, que é a escolha do bem. Porque a própria Joana diz no texto que o bem, ele não traz o mal, nunca traz o mal. Então, se nós trilharmos no caminho do bem, logicamente, o mal não virá. E também, outra coisa importante é que se nós trilharmos no bem, nós afastamos também as influências negativas, as influências que vêm, às vezes, do mundo espiritual, não chegam até nós, porque nós não estamos na mesma sintonia. Então, isso aí também é um benefício que afasta as aflições, porque às vezes quando a gente não tem esse discernimento, comete equívocos, é uma das causas das aflições, né? Então, ela nos traz aqui, ela também, outro assunto que ela nos traz, e um alerta também, é que nós não esperemos a mudança dos outros. Não esperemos a família mudar, os amigos mudarem, os colegas de trabalho mudarem, porque não dependem a nossa vida, o nosso caminho, na verdade, o caminho que nós devemos trilhar para alcançarmos essa paz, não depende da mudança do outro, depende da nossa mudança. Então, se nós queremos melhorar, que melhoremos nós mesmos, procuremos as nossas melhoras. E Joana nos traz aqui o seguinte, que essas melhoras dependem de quê? De um trabalho de força, de coragem, de determinação, de reformular-se, ou seja, a reforma íntima. Trabalharmos o que o Espiritismo tanto nos fala em palestras, em livros, em textos, a reforma íntima, reformar, trabalhar aquilo que está causando aflição na gente, causando aflição. Então, o que causa a nossa aflição, nós devemos trabalhar para reformular. Então, ela dá esse conselho, esse alerta, que não esperemos, não fiquemos fiados no outro. Quando fulano mudar, ou cicrano mudar, por que fulano não faz? Não, é você, é nós, é cada um de nós que temos que fazer as nossas mudanças, temos que fazer as nossas reformas. Então, não esperemos, ela nos traz essa lei, que não esperemos jamais que o outro mude, que o outro faça a sua parte. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Então, ela nos traz aqui que mantenha firme a convicção que o bem
não pode fazer mal. Então, vamos trilhar sempre no bem. A prática do perdão liberta do mal. Apoiar-se na fé é a base segura para a coragem na luta. Então, ela traz isso para a gente, que nós temos uma prática do perdão, liberta-nos do mal, e também que a gente se apoiar na fé vai nos dar coragem para lutar, porque realmente, por pior situação que passemos, e cada um de nós sabe onde o nosso calo aperta, onde o sapato aperta, que o calo dói. E, com certeza, qualquer um de nós já passamos por dificuldades muito duras, muito difíceis de enfrentar, quer seja de doença, de um ente querido que desencarnou, um revés financeiro, né? Uma escassez em qualquer situação. Então, cada um de nós que já passou e que já experimentou, sabe que se nós tivermos fé, aquela confiança de enfrentar aquilo com equilíbrio, não pode ter desespero. Se tiver desespero, perdeu a guerra, perdeu a luta. Então, para a gente vencer a luta, é preciso ter fé, e tendo fé, a gente tem equilíbrio para enfrentar e vencer as dificuldades. A existência humana é conforme cada um elabora, mediante pensamentos, palavras e ações. Então, ela nos traz isso. E ela nos faz um convite, para nós terminarmos, ela nos faz um convite, que é confiar no código do amor, enfrentando com fé e confiança as vicissitudes da vida. E assim, sem reclamar nada. E no final ela diz isso: e não reclames mais. Então, nós não podemos reclamar de nada, absolutamente nada, porque todas as causas das nossas aflições são justas. Quer que estejam nessa encarnação, quer estejam em encarnações passadas. Ou seja, as causas não vêm de graça, não vêm do nada. Todas as causas das aflições da nossa vida são justas porque foram causadas por nós. Ou seja, nós somos o verdadeiro protagonista das nossas aflições. Então, vamos seguir o conselho de Joana, enfrentar com fé e não reclamar, para que a gente possa vencer a luta sempre. Então, uma boa noite a todos, fica com Deus, com Jesus no coração de cada um de vocês. E muito obrigada a todos vocês. Grande beijo. Agradecemos a nossa irmã Neide pelas reflexões da noite de hoje. Gratidão. Que possamos dar continuidade lendo esse livro, onde tem esse texto e os demais textos que estão sendo trabalhados nesse mês, né? E vamos passar agora para a segunda parte, que é o atendimento espiritual. Convidando vocês, mais uma vez, a sentar de forma receptiva, fechar os olhos, colocar as mãos nas coxas, espalmadas para cima, em posição de passe, não esquecendo de colocar a água, que será fluidificada, o copo com água. Vamos aquietar um pouco. Vamos nos deixar envolver pela melodia
que está sendo tocado ao fundo. Vamos fazer o exercício da respiração. Inspire profundamente pelo nariz. Solte o ar bem devagar. Inspire mais uma vez. Solte o ar bem devagar. E vamos fazendo esse exercício, sentindo o ar entrando e saindo das nossas narinas, aquietando nossas pernas, pés, aquietando as nossas mãos bem relaxadas, espalmadas para cima, na posição de receptividade. Relaxe seus ombros, mantenha seus olhos fechados. Aquiete a mente, se entregue a esse momento, onde os atendentes espirituais vão chegando mais próximos a nós neste momento. E eles iniciam o atendimento, o passe espiritual, realizando a limpeza energética, retirando todas as energias deletérias, todas as poeirinhas que costumamos juntar ao longo do dia, todas as impurezas energéticas vão sendo limpas por esses irmãos que amorosamente realizam a limpeza chakra por chakra, limpando os nossos corpos. Depois dessa limpeza, eles trazem gotas orvalhadas e derramam no topo da nossa cabeça, no nosso chakra distribuidor, que é o chakra coronário. E essas energias, como gotas orvalhadas, vão sendo derramadas no topo da nossa cabeça. Respire. E essa energia vai sendo distribuída por cada chakra, por cada órgão, por cada célula. Veias, vasos, artérias, tudo sendo energizado. Todos os chakras, o frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico, todos os chakras vão sendo energizados. Essa energia se expande por toda a nossa psicosfera, por todos os nossos corpos. Mentalize: eu sou luz. Mentalize: eu sou paz. Mentalize: eu sou saúde. Eu sou paz. Eu sou saúde. Tudo em mim está sendo purificado e limpo. Tudo em mim está sendo energizado com as forças do bem, do amor. E os irmãos atendentes espirituais vão encerrando esse atendimento do passe, vão fluidificando a nossa água, colocando fluidos necessários conforme a nossa necessidade, fluidificando a nossa cama,
fluidificando os alimentos, fluidificando os nossos entes queridos que estejam no nosso lar, envolvendo cada cômodo com as energias do bem, da força, da paz, do equilíbrio. Muita paz, muito amor, muita luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo. E assim eles encerram, e nós aqui agradecemos a presença de todos vocês, encerrando com o nosso mantra, que é o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de luz, dias de paz. Até a próxima.